A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Tudo bem? Pastor André, é com grande alegria que eu quero compartilhar algo que o Senhor Jesus tem colocado ao nosso coração. E seguindo uma série de mensagens que nós estamos falando sobre princípios. Na primeira mensagem eu falei sobre o princípio da submissão e autoridade. E hoje eu quero falar sobre o princípio da obediência. Nós sabemos que a palavra de Deus é um livro de princípios e valores. Os seus princípios são imutáveis e os seus valores inegociáveis. Muitas vezes, a quebra do princípio tem quebrado a vontade perfeita de Deus na nossa vida e muitas coisas que já deveriam ter acontecido de uma forma plena e abundante não estão acontecendo, estão paralisadas, porque nós estamos quebrando princípios. E hoje eu quero falar sobre o princípio da obediência. A Bíblia diz que a obediência precede a honra. Quando nós entendemos isso, nós procuramos viver uma vida realmente alinhada aos seus princípios. O princípio da obediência é algo muito poderoso. A carta de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, fala algo muito interessante. Ela diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, morte de cruz. Veja bem, o próprio Jesus, tendo a sua imagem, sendo a própria semelhança do Deus vivo, ele não se usurpou ser igual a Deus. Antes, ele humilhou-se, sendo obediente até a morte. A obediência é o ponto máximo da humilhação. A obediência é o extremo, é o lugar mais alto da humilhação. Muitas vezes, nós pegamos textos fora do contexto para criar um pretexto, para fortalecer a nossa fé, que muitas vezes é fragilizada pelo não conhecimento da palavra. Lá, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 29, diz que nós temos que botar a boca no pó, que talvez haja esperança. Quando Jeremias está falando sobre isso, ele está falando sobre a vinda, a esperança da vinda do Salvador. Então, humilhação não é você estar com uma boca chorando no pó, se acabando de chorar. O ponto áureo, o ponto máximo da humilhação, o ponto máximo é a obediência. Quando você entende isso, assim como Jesus entendeu, ele abandonou todas as suas vontades, ele abandonou todos os seus desejos, ele abandonou tudo aquilo que ele poderia querer para a vida dele, para viver a vontade perfeita de Deus. Então ele foi obediente. Deixa eu te dizer, viva esse princípio da obediência e certamente o seu nome será escrito. Você também receberá um nome de honra e o próprio Deus te honrará. O seu galardão será de sobremaneira grandioso se você viver o princípio da obediência, porque a honra vai ser estabelecida sobre a sua vida. Entenda, é um tempo de cumprir princípios, porque cumprir os princípios estabelecerão a vontade perfeita de Deus na nossa vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus Pai esteja sobre todos vocês e que cada um seja abençoado pela prática da palavra em nome de Jesus.